dono da cidade Larelli também tem culpa? É pesado falar isso, mas eu recebi um e-mail falando sobre a situação e, de certa forma, colocando o dono da cidade Larelli como cúmplice de tudo o que aconteceu. E eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre isso, até porque é um assunto delicado e é importante esclarecer alguns pontos. E eu também vou responder o DK, porque ele falou sobre mim em uma live ontem e eu quero dar uma resposta. Vamos lá então, vamos ler esse e-mail e ver o posicionamento dessa pessoa em relação a essa polêmica da cidade Larelli. Minha opinião é impopular, mas o dono da cidade Larelli é um sonso do caramba, velho. As acusações do Kai eram graves e ele passou pano. Pra mim, dane-se os motivos dele. Ele foi cúmplice e claro que, ele não é assediador, mas ele fingiu que não viu e foi egoísta também. Cara, as meninas tiveram que aturar aquele sem noção do Kai e o cara não fez nada. Só expulsou o mano do projeto porque agora não tem mais como levar a situação com a barriga. Aí vi uma galera passando pano também pro dono da Larelli, dizendo que ele tem bom coração e tal. Mas o coração dele só era bom com o culpado, né? E com as vítimas. Não tem compaixão? Acho contraditório. O cara se perdeu naquele pronunciamento. Essa opinião é bem polêmica, tá, galera? É bem polêmica mesmo. E eu gostaria de falar sobre o tema, também falar sobre essa situação com o dono da cidade Larelli. Eu vi a live do DK, eu também obtive algumas informações. O DK disse que o dono da cidade Larelli tá bem, ele já passou por cima disso, seguiu em frente, ele não tá sofrendo pela decepção com o ex-amigo, né? Porém, quando ele fez esse vídeo de pronunciamento, o ar que passou foi esse mesmo, de dó, né? De arrependimento, um mix de sentimentos mesmo que já tenha passado. Foi isso que deu a entender no pronunciamento, pelo tom de voz, pela escolha das palavras. Então, acredito que isso tenha despertado essa revolta nessa pessoa que me mandou esse e-mail. Mas agora nós vamos para uma parte mais delicada. O dono da cidade Larelli, de fato, é cúmplice? Bom, pessoal, na minha opinião, ele não foi assertivo, né? Ele deu bastante chance, ele tentou ver um potencial onde não tinha. O Kai é um cara sem caráter, mimado. E ele é tão estranho que é perigoso ele achar legal ainda as pessoas estarem falando dele. Porque ele se acha muito protagonista. Mas ele só tá passando vergonha mesmo e essa vergonha tá sendo exposta. A questão é a seguinte. O dono da cidade Larelli acabou relevando essa situação, empurrou essa situação com a barriga por um tempo, achando que fosse melhorar, mas a situação na real tomou uma proporção que fugiu do controle do dono da cidade Larelli. Inclusive, ele expulsou o Kai do projeto. Ele não queria ter expulsado o Kai, gente. Ele acreditava no potencial do Kai, ele gostava do Kai como um amigo. Então, a partir da hora que ele viu que não dava mais mesmo, aí ele retirou o Kai do projeto. Mas antes disso, ele sim deu chances e achou que o Kai fosse melhorar. Inclusive, isso tá numa parte do pronunciamento dele. Ele falou bastante, então eu vou deixar um trecho aqui só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Eu sempre tentei ajudar ele, porque eu tinha fé que ele ia reconhecer isso e ele ia se tornar alguém melhor. E ao longo do tempo, eu admito que eu vi mudança nele, mas não todas. Ele me ensinou e me provou muita postura, mas não foi o suficiente, claro. Depois de tantos conflitos, tantas pessoas contra, tantos boatos e fatos, e principalmente tantos descuidos e desobediência da parte dele, eu simplesmente não tive mais como defender, nem ao menos ajudar ele. A forma que ele age e convive com a maioria não se compactua com muita gente e ofende, principalmente depois de ter pisado na bola várias vezes. Eu, pelo menos, nunca tinha visto problema em muitas coisas que ele pelo menos falava pra mim. Na verdade, nas brincadeiras comigo eu sempre entrava na onda, mas é claro que no passado já deu muito problema pra ele e pra mim. Também em relação à minha vida amorosa e meu relacionamento na época. Eu tenho visto tantas acusações, exposeds e vítimas ditas ações deles que é inadmissível eu continuar convivendo com tanta frequência e trabalhando com ele. E sobre o pronunciamento, eu acho que ele foi sim bem transparente e o problema do Kai não era só assédio, né? Ele era uma pessoa complicada de lidar, então até dava pra relevar algumas coisas, mas chega uma hora que a pessoa se enforca sozinha, que foi o que eu falei no outro vídeo. Não vale a pena você pular na bala por alguém que é inconsequente, sabe? Porque se você fica defendendo o tempo todo essa pessoa ou tentando apaziguar,
ela não vai se importar com isso, ela não vai ver o seu esforço, ela vai falar, ok, eu posso pintar e bordar porque essa pessoa aqui vai continuar me defendendo até o fim e eu não vou colher as consequências do que eu estou fazendo. É isso que acontece, gente. Vocês estão achando que defender vai fazer a pessoa sentir compaixão por você? Nossa, fulano tá me defendendo, vou melhorar as minhas atitudes. Faz é piorar, tá? Porque é falha de caráter mesmo. Então, acaba que sim, o dono da Larelli errou nesse ponto. Ele acabou dando muitas chances, mas, galera, ele também agiu com o coração. O Kai era uma pessoa especial pra ele. E por mais que ele não tenha sido assertivo, eu acho que ficou de lição. E acredito também que ele não vai repetir esse padrão. Esse tipo de coisa nos ensina, por mais triste que seja. Às vezes nós nos decepcionamos, seguimos em frente, mas fica ali o aprendizado. Eu acho que vai ficar mesmo. Essa é a minha opinião. E eu também consigo compreender o lado da pessoa que mandou o e-mail. Eu não acho que exista aqui uma opinião errada e uma certa. É um meio termo. Ele errou sim. Ele não deveria ter dado tanta chance. Ele deveria abrir mais os olhos em relação a isso. Mas também não vejo ele como um total cúmplice da situação. Como se ele tivesse aplaudindo o Kai assediando meninas, tá? Também não acredito que seja o caso. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês lá nos comentários. Vocês acham que, de fato, ele foi sonso nesse sentido? Acredito que não, gente. Eu acho que ele errou em dar muita chance, em ter um coração bom em relação a isso. Mas, como eu disse, fica de aprendizado. E agora, DK, se você estiver assistindo esse vídeo, eu vou dar minha resposta pra você, porque eu vi que você falou de mim na sua live. Eu fui atrás, alguns inscritos vieram comentar no meu vídeo sobre você e aí eu fui procurar. Aí eu vi que você falou algumas vezes que eu não citei você no meu vídeo. Mas não foi por mal, na verdade eu não cheguei a ver o seu vídeo, eu me baseei mais no pronunciamento do dono da cidade de Larelli e na nick, tá? Então não foi o caso de eu pegar o seu vídeo e as informações dele ou coisa assim e não dar os créditos. Não sei se você interpretou dessa forma, mas é porque eu não vi, porque se eu tivesse visto eu com certeza iria citar sim, não tem problema com isso. E é isso, eu espero que o projeto dê muito certo, pelo que eu entendi vocês já estão bem encaminhados em relação a isso. E o Kai, na verdade, é um peso a menos, né? Não é um problema, é a solução, a saída dele do projeto. E fico feliz com isso, eu fico feliz que o projeto não vai parar por conta dos erros de uma pessoa em específico. Fico feliz porque vejo que é um projeto muito promissor e eu já estou apoiando desde o começo. Eu conheci por agora a cidade de Larelli, eu não sabia sobre a lore e toda a história por trás. Então eu fico feliz de conhecer um projeto novo, já que eu gosto desse tipo de projeto, eu gosto de Turma da Batatinha, gosto de Mundo Torágio e agora tô conhecendo um novo pra me aventurar. No meu canal principal eu falo de Mundo Torágio há 2 anos, desde o comecinho, então eu sou apaixonada por todo esse universo. E se surgir a oportunidade de participar da cidade de Larelli, é claro que eu vou topar, até porque, gente, eu amei, eu vi e amei. Qualquer coisa me mandem um e-mail, que é esse que tá aparecendo na tela. Beijos!